Na Tomada, podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. Esse é o episódio 2, temporada 4. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem nos ouve ou agora também nos vê, né? Eu acabei de falar podcast, mas agora a gente pode chamar de videocast. E meu nome é Rudney, sou professor de matemática do Campus Ouro Branco. A gente está começando a temporada 4. O episódio hoje é o episódio 2. Para quem ainda não ouviu ou não assistiu no YouTube ou não ouviu no Spotify, fica o convite para acompanhar essa série que a gente está falando sobre inteligência artificial. Inclusive para escutar um pouco sobre o que é inteligência artificial e aprendizado de máquina, que o professor Saulo, no primeiro episódio, juntamente com a nossa bolsista, falou brilhantemente. Hoje, a gente está recebendo dois convidados, né? Um professor e um aluno. Já estou apresentando eles para vocês. Primeiramente, eu quero convidar para se apresentar o professor João Jacinto. Fique à vontade, João. Seja bem-vindo. Oi, Rudney. Oi, Aquiles. Meu nome é João Luiz Jacinto, sou professor do IFNMG Campus Araçuaí desde 2015 e atuo nos cursos de agrimensura, meio ambiente, engenharia agrícola e ambiental. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Valeu, João. Aquiles já é conhecido no nosso campus, nosso querido aluno de informática, direto da mega metrópole de Jeceaba. É isso, tudo bem, Rudney? Tudo bem, João? Meu nome é Aquiles, eu sou do terceiro ano de informática do IFMG Campus Ouro Branco. E é isso. Valeu. Então, gente, o nosso papo aqui é sobre inteligência artificial. Para quem nos acompanha já sabe, a gente sempre faz um ciclo de uma roda de conversa durante 4, 5 episódios a respeito de um tema, e o tema escolhido da vez foi inteligência artificial. Eu resolvi convidar um professor, um estudante, para a gente bater um papo tranquilo a respeito da perspectiva do uso da inteligência artificial, não só na educação, como no dia a dia, e aí da perspectiva da visão de um professor, né, de uma pessoa mais vivida, e da visão de um aluno nato digital, já nasceu nessa era digital, então a gente quer ver a opinião dos dois a respeito do assunto. E eu queria começar com o professor João. Eu acompanho o João nas redes sociais, a gente já trabalhou junto, né? Já tem um convívio de longa data, né? Entramos na rede no mesmo dia, na rede federal. Tenho o prazer de ter a companhia dele inúmeras vezes ao longo dessa minha caminhada. E ele já, né, como eu conheço o João de longa data, eu sei que ele é sempre um adepto às novas tecnologias, ele ama fazer, né, atividades com os alunos, incluindo novas tecnologias. Eu já vi na rede social que ele já trabalha com um pouco de inteligência artificial em alguns trabalhos, né, das disciplinas que ele leciona. Eu queria começar com você, João, para você contar um pouco da experiência, o que você tem achado de trabalhar com isso. A gente está começando, né, algo novo, mas fica à vontade, relata aí. Bom, Rudney, você tocou num ponto interessante, é que eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Diferente do Aquiles, que já nasceu, né, numa época em que a informática já estava bem difundida, né? Eu nasci no final da década de 80, né? E cresci vendo os computadores se desenvolvendo, né? Então, quando novo, eu sempre que tinha oportunidade de ter acesso a um computador na casa de uma tia, né? No início, lá em casa não tinha, né, um computador, e eu ia na casa da minha tia, às vezes passar o final de semana, e podia mexer um pouco, conhecer, tentar entender como ele funcionava e tal, e sempre aquilo ali sempre me cativou muito, sempre chamou muito minha atenção. E com o passar dos anos, né, trabalhando, fazendo um curso de engenharia de agrimensura, né, isso exigia também muito de aprendizados relacionados a tecnologias, né, trabalhando com equipamentos como estações totais, receptores GNSS, processamento de dados em softwares de computador. Então, eu sempre tive que conviver muito com isso. E quando cheguei aqui no IFNMG Campus Araçuaí, né, eu observei que os métodos que eu tentava utilizar para poder ensinar os meninos,
eles não estavam muito adequados com a realidade deles, principalmente quando envolvia o uso, né, de aparelhos celulares, né, porque na grande maioria o aparelho celular, ele, quando no ambiente de sala de aula, ele, se você não estiver propondo uma atividade que o estudante esteja com o celular em efetivo exercício daquele conteúdo, ele acaba se dispersando, né? Então, isso é um equilíbrio difícil de encontrar. Não é uma metodologia, não são metodologias que eu consigo aplicar em todas as turmas, ou não em todos os momentos, né? Às vezes eu preciso trabalhar bastante com a turma muito quadro, né? Criar um vínculo com a turma para depois a gente poder trazer tecnologias, porque senão eles acabam dispersando muito fácil, né? Então, eu tenho buscado utilizar a inteligência artificial, né, algumas ferramentas de inteligência artificial para poder buscar métodos mais adequados ao que os alunos sentem prazer em fazer enquanto estão aprendendo, né? Então, Rudney citou aí, né, atualmente nas minhas redes sociais, a gente está com uma rodada, né, de apresentações dos estudantes do segundo ano do curso técnico em agrimensura integrado ao ensino médio aqui, que estão desenvolvendo uma atividade de levantamento topográfico planimétrico, que é uma poligonal fechada, é um trabalho muito comum da topografia, né? Só que ao invés da gente seguir a metodologia de que os alunos, eles meramente pegam os equipamentos aqui no nosso laboratório, vão até o campo, coletam os dados, fazem os cálculos, né, topográficos necessários para poder fazer, né, o fechamento dessa poligonal, distribuição do erro, e só me apresentar um relatório, né, eu fiz uma proposta para a turma para que eles se organizassem como empresas de topografia, né, como se eles estivessem se formando, chegando no mercado, tentando oferecer um serviço de topografia. Então, uma forma que eu encontrei da gente contextualizar essa atividade. E aí eu encorajo também os estudantes, né, que utilizem ferramentas que façam eles economizarem tempo, né, contribua com eles com o planejamento que eles vão utilizar, por exemplo, nessas redes sociais fictícias, né? Então, a ideia é que ao longo do trabalho, os estudantes consigam identificar, né, ferramentas de inteligência artificial para que contribuam no processo de aprendizagem, né? Então, não é ele pegar uma inteligência artificial e pedir que a inteligência artificial faça o trabalho dele, né, de levantamento topográfico. Enquanto ele faz o trabalho de levantamento topográfico, ele não tem para onde correr, ele vai ter que ir para campo nesse calorão, querendo ou não, é uma atividade prática, eu tenho que fazer a atividade prática da disciplina. Então ele vai ter que ir a campo de qualquer forma. Mas eu acho que a inteligência artificial ela oferece muitas possibilidades, por exemplo, para ele expandir os conhecimentos dele em marketing, né? Criar uma logomarca para essa empresa fictícia. Pode ser que depois dele formado aqui, ele vai chegar numa empresa de topografia e ele vai ter uma experiência que foi criada durante a sua formação como profissional e vai refletir no trabalho dele no futuro, né? Então, tentar observar todas as oportunidades, todas essas ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição para que elas contribuam com a aprendizagem do aluno. Valeu, João. Você tocou num assunto aí a respeito de empresa, né? E eu estava vendo outro dia que 63% das grandes empresas brasileiras hoje, hoje não, em 2022, foi um levantamento, se eu não me engano, da revista Exame, já utilizam a inteligência artificial, alguma ferramenta de inteligência artificial. Inclusive, né, que com o boom dessa inteligência artificial, né, que ela já existe há mais tempo, né, o Aquiles estuda informática, sabe mais a respeito do assunto, mas que a gente teve conhecimento com o ChatGPT no ano passado e também né, como que eu posso dizer, entre aspas, o rebuliço que o Papa Fashion causou com aquela montagem muito real que fizeram dele, ou com a propaganda da Kombi, né, com Elis Regina cantando como se fosse algo normal, né, assim, algo que ela estivesse viva mesmo, né?
Desse ponto de vista, aí eu já queria pensar no Aquiles aqui, já conversando com o Aquiles, né, que ele já escuta os professores, já pensando no futuro, e também do ponto de vista de estudante. Hoje é coisa nova para a gente, mas hoje a inteligência artificial já tá no meio, né, assim, para a vida do jovem, ela já está no meio acadêmico, ela já está na perspectiva de futuro, né? Eu falo porque, por exemplo, tem uma empresa, acho que ela chama, criada no ano passado, ela foi para a inteligência artificial, uma startup. Eu lembro que ela foi avaliada em 4 bilhões de dólares esse ano. Ela foi criada no ano passado para chatbots e em um ano a empresa vale 4 bilhões. Então, assim, é algo, né, fora do normal. Então, como que o Aquiles vê isso aí, pensando na área de informática e também pensando na vida acadêmica? Vocês já estão utilizando? Como que está sendo a experiência, né, com a inteligência artificial, Aquiles? Então, Ruth, é até engraçado você comentar sobre, porque outro dia a gente estava comentando em sala que atualmente a gente tem a ajuda do ChatGPT e outras funcionalidades para fazer trabalhos, tirar dúvida e etc. E a gente para e pensa às vezes, né? Tipo, antes eu não tinha isso, ano passado a gente não tinha isso. Como que a vida era totalmente diferente, né? Mas acaba sendo um recurso muito interessante e que, querendo ou não, ajuda muito no dia a dia e está presente no nosso dia a dia, né? Desde os celulares, Apple com a Siri, a Amazon com a Alexa, o Google com o Google Assistente. Então, é uma coisa que sempre está no nosso dia a dia e a gente pode usar isso de diversas maneiras. E eu acho que, assim, essa coisa de realidade virtual começou mais com a explosão dos jogos em realidade aumentada, sabe? Como foi o caso de Pokémon GO em 2016, que explodiu porque a gente tinha uma realidade aumentada e o Pokémon podia estar, sei lá, em cima da sua cama quando você fosse capturar. Então era um recurso, assim, totalmente novo, é uma realidade digital totalmente nova que já usava inteligência artificial. Então, em 2016 já estava presente. E hoje, o boom da inteligência artificial, a gente pode falar que é o metaverso, né? Que é uma coisa que o nome mesmo sugere que vai além do universo. E é engraçado porque a gente pode ver o metaverso como uma brincadeira ou até mesmo para diversão, mas a gente também pode pensar nele no meio acadêmico, sabe? Os professores podem usar agora, por exemplo, para recriar a Primeira Guerra Mundial e os alunos ficarem empolgados para estar ali no meio com óculos de realidade virtual, por exemplo. Então, são coisas que a gente vê hoje em dia que ainda existem pessoas, e querendo ou não, vai acontecer, que é o caso quando surgiu os primeiros computadores, todo mundo falava, a gente vai perder o emprego, esse computador aí vai fazer tudo. A inteligência artificial não é muito diferente, né? Pessoas não tem como negar, algumas pessoas vão perder o emprego porque são coisas que podem ser automatizadas e serem realizadas por uma inteligência artificial facilmente, mas não nesse nível. Sempre vai precisar de alguém para manipular aquela inteligência artificial. Uma inteligência artificial muito dificilmente vai ter um apego humano, uma emoção, sabe? Então, no meio acadêmico, a gente vê essa presença, sabe? Diariamente. A gente brinca lá na sala porque todo mundo tem uma preguiça de montar slides, né? E a gente usa uma inteligência artificial que chama Gama, que a gente escreve os tópicos, o que a gente quer dentro desses tópicos, e esse site ele já gera os designs prontos com um texto moldado ali, a gente pode editar, a gente pode fazer diversas outras coisas, e a gente também tem o principal hoje em dia, né, que é o ChatGPT, que a gente pode fazer diversas perguntas. Hoje, não sei se eu posso afirmar isso com 100% de certeza, mas é uma inteligência artificial, assim, mais avançada que a gente tem disponível gratuitamente hoje. Então, assim, muito interessante, e a gente vê que é um avanço no nosso dia a dia e uma ajuda também, porque a inteligência artificial, quando está presente desse modo no meio acadêmico, ela pode reconhecer padrões de ensino, ela consegue ver onde o aluno tem uma dificuldade, e
como que ela pode fazer isso? É meio que quando você está ali nas redes sociais e você olha um post que você gostou, você curtiu, ou você está pesquisando, sei lá, sobre uma torradeira e logo em seguida aparece o anúncio de uma torradeira. Então a inteligência artificial tem esse intuito de aprender coisas que os humanos poderiam fazer e acabar recomendando, te ajudando nessas ações, sabe? Entendi. Aproveitar, né, já que você já está tocando no assunto de ferramentas e tudo, e a gente tem o público, né, do IF que tá a gente escutando. Você já citou Gama, já citou o ChatGPT, tem mais alguma aí que você já pode dar de dica aí para a galera que está começando? Então, a gente fala muito, quando a pauta é inteligência artificial, como o professor João falou, a gente tem que ficar muito atento a uma questão que está entrando até agora nas graduações, porque nas graduações em TI, tecnologia, a gente tem a matéria de inteligência artificial, a gente vai ter um tópico sobre isso, mas agora é discutido sobre um tópico de ética, porque a gente tem sites, inteligências artificiais, que podem tranquilamente fazer seu trabalho de conclusão de curso, mas que elas serão totalmente copiadas de algum lugar. Então, quando se trata desse assunto, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? A gente tem que analisar e perceber que isso tá para ajudar a gente, mas que não dá para passar o trabalho inteiro para isso, sabe? Mas, além disso, a gente tem um super famoso, né, professor de matemática deve conhecer, o Forum Math, que ele reconhece equações e pode resolver assim, só de tirar a foto da equação, ela vai resolver aquilo. E, tem várias outras, né? A gente tem o designs.ai, que a gente cria logotipos, vídeos. A gente tem o Reface, que é esse parecido com o do Papa, que a gente pode colocar, sei lá, o meu rosto no corpo do Rudney e fazer um vídeo completamente disso. E recentemente lançaram uma com voz. Eu posso pegar um trechinho, sei lá, de 10 minutos do Rudney falando aqui no podcast e eu posso manipular isso para ele falar o que eu quero com a voz dele. Então, são coisas que, assim, a gente vê um perigo ali, mas é só ter um intuito bom, uma noção para usar isso, sabe? Mas aí eu quero levantar um outro ponto agora, já que você tocou no assunto sobre emprego. Assim, tem um levantamento, se eu não me engano, de 2020 a 2022, de uma perda de 75 bilhões de milhões, desculpa, bilhões não, gente, de milhões de empregos depois do começo da IA. E aí, assim, eu estou pensando do lado maquiavélico da IA. Não estou pensando, as referências são antigas, tá? Aqui, isso é muito novo. Não estou pensando na Matrix ou na Skynet, nada do tipo, não. Ainda não estou pensando no fim do mundo desse tipo, não. Mas e o contraponto? O que pode, né? O avanço da IA pode provocar de não benéfico para a gente? O que você vê nesse ponto aí, João? A gente que é mais do campo progressista e tal, a gente sempre fica meio com o pé atrás nessas coisas, né? E aí ele citou a questão do emprego, muita gente vai perder emprego, eu lembrei disso. E é o levantamento do Fórum Econômico Mundial. 75 bilhões de empregos foram perdidos entre 2020 e 2022 para a inteligência artificial. Pois Rudney, eu tenho lido bastante sobre o tema, né? E a gente observa que alguns cargos que são responsáveis por ações muitas vezes repetitivas, né, que uma inteligência artificial como o ChatGPT, que é um prompt que vai buscar num banco de dados resolução de problemas, formulação de frases, né, de acordo com a solicitação que é feita ao chat, né? Então, pessoas que trabalhavam como redatoras, por exemplo, de revistas, acabaram, né, perdendo seus empregos. Mas se a gente fosse pegar essa lógica, por exemplo, né, a gente não poderia ter inventado a roda, porque olha quanta gente deixou de ter empregos ali porque não dava mais para carregar as coisas, porque o pessoal passou a usar carro, né? Então, assim, essas evoluções, elas acontecem, elas são inevitáveis,
Mas o Aquiles citou uma coisa interessante, que a inteligência artificial não consegue se comportar como um ser humano, ela não tem emoção. Ela até pode simular, né, um texto, eu posso pedir, né, eu costumo tentar sempre chamar a atenção dos alunos para que eles primeiro entendam como interagir com a ferramenta de inteligência artificial. Então, por exemplo, se eu quero usar o ChatGPT para me ajudar a melhorar a minha comunicação com os estudantes, né? Vou dar um exemplo aqui. Em um semestre, a gente tem aqui no campus Araçuaí em torno de 150, 160 estudantes, né? Eu, por exemplo, né, pela quantidade de turmas que eu tenho por semestre. Então, eu tenho 160 alunos, né, para interagir, né? E quando a gente utiliza o Google Sala de Aula, por exemplo, né, eu gosto de propor atividades em que o pessoal comente lá no fórum, né? Então, a gente fez uma atividade na sala de aula hoje. Aí vou dar um exemplo. Aquiles, Rudney, gostaria que vocês compartilhassem aqui no Google Sala de Aula o que vocês acharam da atividade, o que vocês esperam para a próxima, né? Então, eu gosto sempre de ter essa interação. E também sempre gosto de dar um feedback para os alunos. Então, assim, se eu tenho um trabalho em grupo, né, e eu quero fazer um texto individual para cada aluno, né, eu posso usar o ChatGPT, por exemplo, para eu descrever, né, para ele, ó, na minha visão, né, como que eu observei toda aquela apresentação, né, como que cada aluno se comportou, qual foi o rendimento que eu observei de cada um, e peço para ele escrever várias frases para mim, assim, para que eu possa utilizar para motivar os alunos que eles continuem, né, que eu consiga continuar encorajando eles, para que eles continuem estudando mais, desenvolvendo mais atividades, né? Então eu consigo, por exemplo, pegar de uma mensagem, eu crio 10 mensagens personalizadas, né? Então, é claro, todas elas vão precisar de uma edição, né? Eu não vou pegar, copiar e colar lá, mas eu posso utilizar ali como básico, se, nossa, vou fazer uma mensagem agora, que eu vou mandar lá no fórum, vou encorajar os meus alunos, né? E para quem tem uma rotina de sala de aula, coordenação de projeto, participação em comissão, às vezes a gente quer escrever, mas a gente não tem o tempo. A gente precisa de uma ferramenta que ajude a gente a, no final das contas, aumentar a nossa produtividade. Porque essas ferramentas de inteligência artificial, no meu caso, elas acabaram eu passei a ir além do que eu já estava fazendo, né? E encorajo que os alunos façam isso, porque muitos aqui na nossa região, aqui de Araçuaí, né, muitos estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, eu costumo tentar chamar a atenção para os estudantes que essas ferramentas podem ser ferramentas fundamentais para que eles continuem estudando, mesmo quando saírem aqui do instituto. Pode ser uma ferramenta excepcional para ajudar os alunos a se prepararem para uma prova do Enem ou para uma prova de concurso, né, para aqueles que não têm condição de pagar um cursinho. Então, é observar nessas ferramentas de inteligência artificial, né, essas possibilidades e oportunidades. Agora, tem um lado, né, que é pouco falado, por exemplo, ó, se você fizer de 35 a 40 perguntas no ChatGPT, né, para aqueles servidores funcionarem, conseguirem buscar no banco de dados as respostas para essas perguntas, né, essas empresas gastam até 1 litro de água. Então, imagina só, essa ferramenta ela sendo amplamente utilizada no mundo inteiro, ao mesmo tempo, por milhões de pessoas, né? O quanto que você não vai ter de consumo de água para que isso aconteça. E aí a gente não sabe, eu não sei onde estão esses servidores. Será que numa região que talvez sofra escassez de água e essa água vai poder estar afetando a vida de alguém? Isso é um questionamento que às vezes eu me faço, porque eu não sei exatamente onde ficam esses servidores. Imagina se esses servidores estivessem no município próximo de Araçuaí, Rudney. Isso traria um impacto negativo para aquela sociedade, para aquela população daquela região. Então, tem esses lados que a gente não observa. Né? Como a Aquiles já fez a propaganda de alguns, eu também vou fazer a propaganda de alguns ferramentas que são muito interessantes. Vou aproveitar a minha fala aqui. Né? Tem uma ferramenta que eu apresentei para os alunos, que é o Chat PDF, que ele trabalha como um prompt também e normalmente em cima de arquivos, artigos científicos, livros. Né? Então, você pode utilizar dessa inteligência artificial para tentar compreender melhor as informações que estão no documento. Né? Por exemplo, né, os alunos aqui têm muita dificuldade para poder entender em sua totalidade a norma brasileira que regulamenta a execução de levantamentos topográficos, a NBR 13133. Então, o que eu entendi? Ó, se eu mando eles lerem
peço para fazerem, grifarem, discutirem o que acham de mais importante e não está dando certo, eu vou tentar que eles utilizem o chat PDF, com base nas dúvidas de cada um, eles possam interagir com esse documento, buscar as respostas e confrontar as respostas encontradas na inteligência artificial com as bibliografias da disciplina. Então, o aluno ele faz essa pesquisa em cima do PDF e aquela lista de respostas que ele consegue com base nas dúvidas dele, ele vai até o livro para poder confirmar se aquilo ali realmente está trazendo a explicação que ele está esperando, que ele necessita. Então, se torna um guia para ele estudar o livro, que economiza tempo para ele e talvez o deixe mais empolgado, mais animado de aprender, porque ele não vai ficar perdido ali folheando um livro sem saber o que encontrar. Então, uma alternativa ao chat PDF é o Cider.ai, né? Cider.ai é uma ferramenta que trabalha de forma semelhante. Também tem ferramentas como a HeyGen, né? Que você pode digitar os textos e ele gera um avatar, né, falando aquele texto. Ele pode ser você, né? O Aquiles, por exemplo, ele pode pegar uma foto dele, um vídeo dele, carregar para essa inteligência artificial, gravar o áudio da sua voz por pelo menos 1 minuto, e essa inteligência artificial é capaz de reproduzir qualquer texto que o Aquiles digitar em português, em espanhol, em inglês. Então, também são ferramentas que podem ajudar um aluno tímido, né? Um aluno que tem uma dificuldade, por exemplo, de apresentar um seminário, passa mal, né? Já aconteceu comigo, de uma apresentação de seminário, uma aluna passar mal e cair lá na frente. Eu não queria que isso acontecesse. Se eu soubesse que ela ia se sentir mal de estar apresentando, eu iria fazer uma proposta, grava a sua apresentação e a gente só assiste o vídeo. Então, hoje eu tenho uma possibilidade ainda melhor, né? Você utiliza um avatar seu super realista, digita o texto e você vai ter o resultado daquela apresentação que você espera. Então você não precisa passar por aquele sofrimento, meu Deus, amanhã eu tenho que falar lá no seminário da escola, eu vou passar mal, não estou me sentindo bem. Eu não quero que o aluno vá para a escola assim, eu quero que o aluno consiga fazer o trabalho. Então, se existe uma ferramenta que é uma inteligência artificial e vai ajudar ele, eu quero ajudar ele a aprender a mexer nessa ferramenta. Porque eu sei que quando ele sair daqui do instituto, vai ser uma ferramenta que ele vai poder utilizar para o resto da vida dele, seja na área pessoal, seja na área acadêmica, seja na área profissional. Então, a ideia, na minha concepção, né, como educador, como professor, é observar essas ferramentas de inteligência artificial para contribuir no processo de aprendizagem dos estudantes. Para mim, isso é o mais importante. Massa demais, João, massa demais. Gente, para quem está nos ouvindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, eu vou fazer um compromisso aqui. Depois eu vou pegar todas as ferramentas que o Aquiles e o professor João estão citando aí, vou colocar na descrição do vídeo, vou colocar na descrição do episódio lá no Spotify para a gente poder ter, né, buscar e conhecer um pouco mais. João levantou um ponto aí que, sinceramente, eu não tinha parado para pensar, né, João? Essa questão do consumo de água, acredito que seja o consumo energético, né? Uma grande quantidade de processamento de dados, então precisa de um consumo energético muito grande, coisa que eu ainda não havia pensado, quero pesquisar a respeito, fica o convite aos ouvintes também para pesquisar a respeito do assunto. E assim, tocando no assunto ainda, né? O papo tá agradável, eu quero continuar. Tomara que vocês não tenham compromisso, que eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Eu sei que o Aquiles vai viajar amanhã. Aguenta a mão, Aquiles. Fica acordado mais um pouquinho. Eu queria tocar no assunto, assim, pensando na época da pandemia, eu vi um documentário do BBC onde fala que a geração de hoje tem o QI inferior ao dos pais. E é um documentário da BBC, se eu não me engano, de 2020 ou 2021. Eu lembro que foi na pandemia, por causa do uso excessivo, né, das telas, da rede social, do computador. E assim, em países onde o índice econômico já é mais estável, foi perceptível que essa questão do QI ter diminuído. E aí não existe um motivo. Mas eu lembro que o francês Demilger, ele escreveu um livro, chama A Fábrica de Cretinos Digitais, falando a respeito disso, de a facilidade que as ferramentas digitais trouxeram, tem substituído, por exemplo, o trabalho intelectual, a leitura,
de muitos alunos. E aí, assim, pensando nisso, a inteligência artificial, como o próprio ChatGPT, o Aquiles até citou, que é, né, lógico que ele pode, né, pode escrever um trabalho de conclusão de curso. Então, o uso indiscriminado desse tipo de ferramenta, eu acredito, não, como eu disse, ainda é algo para ser estudado. Pode prejudicar o desenvolvimento intelectual. O que você tem a falar a respeito disso, Aquiles? Você que convive no meio de seus colegas e tal, você vê o uso indiscriminado ou ainda é muito cedo para falar a respeito? Não, assim, a gente percebe um uso excessivo, às vezes, de algumas pessoas, mas a gente também percebe como que a pessoa é afetada com isso, né? O alto índice de pessoas que estão expostas diariamente a eletrônicos, a essas telas, é tipo altíssimo no mundo atualmente, até porque é muito difícil, né? Agora tudo tá tecnológico, tudo pode ser feito pelo celular, então fica difícil você ficar longe disso. Mas existem, assim, diversos aspectos que tendem a fazer com que a pessoa, por exemplo, fique ansiosa com o bombardeio de notícias jogados ali em tempo real, muitas notícias, a capacidade de memória de curto prazo que pode ser afetada por pessoas confiarem tipo, extremamente em dispositivos eletrônicos, e também afeta o pensamento crítico, né? Porque às vezes eu estou fazendo uma atividade simples do dia a dia, mas eu vou para o ChatGPT perguntar como que eu posso fazer isso, sabe? Eu estou escrevendo um texto simples, mas eu não estou com uma opinião formada sobre tal assunto e vou lá ver. Isso acaba afetando, porque essa exposição constante em informações online, elas nem sempre são precisas. E acaba que a capacidade de avaliar criticamente essas informações fica comprometida sobre isso. E a gente percebe também as questões sociais, né, no dia a dia, porque às vezes a gente mesmo pensa que a gente não precisa de ninguém para resolver nenhum problema, o que é uma questão que a inteligência artificial também é citada hoje em dia, que ela, como eu falei, ela nunca vai ser uma pessoa de verdade. Então, esse calor humano acaba que essas grandes empresas que já utilizam inteligência artificial em alta demanda, os funcionários dizem sentir essa falta e ter alguém ali para perguntar, sabe? Não precisar colocar sua dúvida num fórum ou direto numa inteligência para responder isso. Então, a gente percebe esses desafios, mas... E essas gerações futuras, elas são bem... A gente tem que ficar bem atento, né? Por causa dessa diminuição no QI, como você falou. Eu toquei nesse assunto porque eu lembro desse documentário do BBC, mas também não é nada, como que eu posso dizer, nada tá provado que tem a ver com isso, né? Pode ser o uso de agrotóxico, tem assim N coisas que podem ter feito, né? Ou, né, se isso for realmente comprovado, né? Se isso realmente está acontecendo. Mas aí entra um desafio, né? A gente está caminhando aqui para o final, mas é um desafio principalmente para a gente, né, João? Saber dosar essas coisas com os nossos alunos vai ser bem complicado, né? A gente tem que utilizar, a ferramenta está aí para ajudar, né? O João falou sobre colocar as mensagens pessoais para cada aluno. Eu até tentei outro dia, mas o Aquiles de cara já me descartou, João. A gente tem um projeto de treinamento olímpico, na hora que eu coloquei uma mensagem lá produzida pelo chatbot, o Aquiles já virou: esse não é você. Esse não é você. Eu ainda não treinei muito bem a inteligência artificial. Mas é um desafio para a gente conscientizar os alunos a saber utilizar essas ferramentas, não em demasia a ponto de prejudicá-los, mas elas estão aí para ser usadas, a gente tem que usar, né? A gente deve, né? É um avanço e a gente tem que aproveitar dele. E também ponderar, né, sobre essas coisas. Gente, o papo tá muito bom, adorei, assim, demais ter convidado vocês dois, eu sabia que ia dar liga. Eu queria que vocês fossem para considerações finais, pra gente poder encerrar, até porque o Aquiles tem que viajar amanhã, e o João tá aplicando prova, para quem não sabe, deixou os alunos colando o ChatGPT e vem cá bater papo. Não, deixei alguém lá tomando conta, não deixei eles sozinhos não, porque senão o ChatGPT ia estar funcionando, acabando com a água aí de algum local do mundo. E eu convido vocês para as considerações finais. Quem quer começar?
lá, João. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Rudney, a participação do Aquiles aqui também. É muito interessante para mim poder falar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial na educação. Para mim, tem sido uma oportunidade assim, de aprender novas ferramentas para poder ensinar, que isso acho que é um trabalho constante do professor, né? Buscar uma forma de estar também me aproximando, né, da linguagem, seja ela falada ou da forma de se resolver problemas do meu público-alvo, que são alunos de ensino médio, alunos jovens ali, alguns nem tão jovens no curso de graduação, mas que estão vivendo essas tecnologias, e é uma forma da gente não trazer um ensino desconectado da realidade, né? Eu estou querendo ensinar um pessoal que está com o celular na mão ali, eu falo sobre tecnologia, escrevendo sobre tecnologia no quadro. Então, existe um abismo entre realidades. Eu acho que é nossa função como professor buscar as formas da gente diminuir essa distância. Então, agradeço aí o convite, a oportunidade, e estou à disposição sempre que vocês quiserem conversar um pouquinho, saber um pouquinho aqui sobre Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. Estou à disposição aí para poder contribuir. Vale do Lítio agora, né? Agora é o Vale do Lítio. Aquiles. É um assunto muito extenso, né? Inteligência artificial. A gente poderia passar horas aqui comentando sobre os benefícios e os malefícios. A gente nem chegou a comentar ainda sobre os carros elétricos, diversas outras coisas. Mas é uma questão que agora a gente tem que estar ligado diariamente sobre isso e nos atualizando. Porque se a inteligência artificial não substituir o trabalho de alguém, é provavelmente que essa pessoa vai precisar começar a trabalhar com ela. Então, isso vai estar presente na nossa vida diariamente e está aí para ajudar, não é um malefício. Então, é muito interessante que professores e em diversos outros meios se adequem a esse movimento para ajudar mesmo, desde alunos até outras pessoas. Beleza. Gente, eu queria agradecer ao professor João Jacinto, ao nosso querido aluno Aquiles. A gente vai despedindo desse episódio. Quero convidar, né, a quem nos ouve pelo Spotify para também nos acompanhar no YouTube, também para a gente nos seguir na rede social e vice-versa. Quem nos acompanha no YouTube, dá seu like lá e também vem para o Spotify, dá 5 stars para a gente lá, que a gente está precisando. Agradeço muito ao professor João, ao Aquiles, e esse é o nosso episódio. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram e fiquem ligados para os próximos episódios e para as novidades que virão. Valeu, gente!